Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislane e nós estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Hoje nós vamos falar, ou vamos revisar, porque eu acho que vocês já viram isso, os verbos transitivos, diretos, indiretos e os bitransitivos. Olha que esse conteúdo vocês vão ver por muito tempo aí, né? Oitavo, nono, sétimo ano, porque nós precisamos conhecer a transitividade dos verbos para não errar quando nós vamos construir os nossos textos, as nossas orações. Então fica ligadinho nessa aula aí. Vocês já repararam que em muitas cenas de anime ou séries, os personagens dizem frases curtas e intensas, mas com tudo muito claro? Isso acontece porque alguns verbos chamam seus complementos de forma diferente. Ele colocou chamam entre aspas aí, ó, porque a gente fala exige, né? Alguns verbos exigem um complemento e ficam sem sentido ou ficam confusos se a gente não coloca o complemento adequado. E aí nós vamos usar alguns exemplos de anime nessas aulas, tá bom? Então fica ligadinho aí, ó. Como, por exemplo, né? Sidekicks, né? Ajudantes que sempre chegam juntos. Então, olha só, exemplo em estilo de anime. Naruto, eu aprendi ninjutsu. É assim mesmo que pronuncia isso, hein? Eu acho que sim. Luffy, eu confio no Zoro. Eleven, do Stranger Things, eu preciso de ajuda. Qual é a diferença que nós percebemos entre essas frases? Porque em algumas frases usamos preposições e outra não. Então, eu vou só destacar aqui que eu quero que vocês observem o que eu estou dizendo aqui com esses exemplos. O que eu estou querendo com esses exemplos? Veja bem, quando nós colocamos aqui, ó, eu aprendi ninjutsu. Aprendi é um verbo. Depois, eu confio no Zoro. Confio também é verbo. Eu preciso de ajuda. Para descobrir se um verbo é transitivo direto, indireto ou bitransitivo, a gente precisa ver o que é que complementa esse verbo, que tipo de complemento que ele exige. Então, primeiro a gente observa o verbo. Qual é a diferença entre essas frases? Aqui, depois do verbo, não tem preposição. Aqui tem preposição e aqui tem preposição. Então, por que algumas usam preposição e outras não? Vamos entender isso. Olha, alguns verbos não precisam de preposição para completar o seu sentido. Esses verbos são chamados de transitivos diretos. Os que precisam de preposição são chamados de intransitivos. Aqui ficou transitivos, mas são os transitivos indiretos. A professora colocou lá na frente. Os que precisam de preposição são os transitivos indiretos. E aí eu coloquei para vocês uma tabelinha com as preposições, as principais. A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e tras. Acontece que as que vão aparecer mais lá nos verbos transitivos indiretos são de, o para, né, e o com. Então vamos ver aqui. Quando ele fala, os verbos transitivos diretos não exigem preposição. O complemento chamado de objeto direto vem imediatamente depois do verbo. Naruto derrotou o inimigo. Derrotou é o verbo. Aí eu falo, Naruto derrotou o que ou quem? Quando eu pergunto o que ou quem, né? Eu não preciso de preposição, a resposta vem direto, o inimigo. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não precisa de preposição. E o complemento nós chamamos de objeto direto. Então, essa partezinha aqui vai ser o objeto direto. E aqui nós vamos ter um verbo transitivo direto. Às vezes o professor escreve assim, VTD, e o aluno não entende. É verbo transitivo direto. E OD é o objeto direto. Então, quando a gente chega no verbo e pergunta o que ou quem, depois do verbo, nós temos um verbo transitivo direto e um objeto direto. Agora, os verbos que existem em preposição são aqueles verbos transitivos indiretos. E eles têm um complemento que é chamado de objeto indireto e vêm introduzidos por uma preposição. Então, ele obedeceu. Obedeceu a que ou a quem?
Então, quando eu pergunto a que ou a quem, significa que eu tenho o quê? Uma preposição ao mestre. E eu tive que colocar o artigo aqui, porque mestre é a palavra masculina. Então, não poderia colocar, ele obedeceu a mestre, né? Então, ele obedeceu ao mestre. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto. VTI. Verbo transitivo indireto. Por quê? Indireto, porque ele precisa de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Então, quando isso acontecer, nós temos também um objeto indireto, OI, que é o que completa, né, esse verbo obedeceu, completa o sentido. Então, se você perguntar a que, a quem, de que, para quem, né, nós vamos ter aí um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Aqui, nós temos algumas frases para mostrar. Luffy protege seus amigos. Luffy protege quem? Seus amigos. Se eu perguntei quem, não tem preposição, verbo transitivo direto e um objeto direto. Eleven precisa de informações. Precisa de quê? Olha a preposição aqui. De informações. Aqui eu tenho verbo transitivo indireto, porque e um objeto indireto, porque nós temos a preposição. Sasuke admira Naruto. Sasuke admira quem? Não precisei de preposição, já vim direto com o nome do Naruto. Se não tem preposição, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto. Harry Potter acredita em magia. Acredita em que ou em quem? Se eu tenho preposição, olha a bonitinha aqui. Eu tenho um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Ficou claro? Não ficou com esses exemplos aqui? Agora, quais são os principais verbos transitivos da nossa língua que nós usamos o tempo todo, né? E aí, alguns podem ser transitivos e podem ser bitransitivos, porque eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, transitivos e intransitivos, e terem dois complementos. Então, ó, amar. Eu amo minha família. Eu amo quem? Minha família. Ou eu amo meus... Naruto ama seus amigos. Ama quem? Seus amigos. Ajudar. Ajudei minha irmã. Ajudei quem? Minha irmã. Luffy ajuda seus companheiros. Ajuda quem? Seus companheiros a vencer os inimigos. Respeitar. Respeito a professora. Respeito quem? A professora. Midoriya respeita o All Might. Respeita quem? O All Might. Admirar. Admiro. Admiro o quê? Sua coragem. Sasuke admira. Admira o quê? A determinação de Naruto. E o verbo conhecer? Conheço. Conheço o quê? Sua história. Eleven conhece o quê? A cidade de Hawkins. Então, tá vendo? Perguntei o quê ou quem, verbo transitivo direto, ó. Então, aqui nós temos verbos transitivos diretos. Proteger. Protegeu o castelo. Protegeu o quê? O castelo. Zoro protege Luffy. Protege quem? Luffy. Então, ó, perguntei o que ou quem. Todos esses verbos vão ser verbos transitivos diretos. Enfrentar. Enfrentou o que ou quem? O inimigo. Goku enfrentou Frieza. Enfrentou quem? Frieza. Então, ó, perguntou o que ou quem para o verbo transitivo direto, não preciso de preposição. Agora vamos ver uns exemplos de verbos transitivos indiretos, aqueles que nós precisamos da preposição. Acreditar. Acredito em você. Acredito em que ou em quem? Olha a preposição. Em você. Obedeceu. Obedeceu a quem? Obedeceu ao professor. Preposição. Harry Potter acredita em magia. Naruto obedeceu ao Hokage. Ó, tá vendo? Gosto. Gosto de quê? De música. Eleven gosta de trabalhar com os amigos. Preposição de novo. Preciso de quê? De descanso. Luffy precisa de quê? De coragem para vencer. Assistir ao filme. Assistimos ao episódio juntos. Pertence ao clube. Pertence a quê? O poder pertence ao escolhido. Recusou. Recusou a quê? A proposta.
Sazuki recusou a oferta do amigo, né? E aí, quando a gente tem assim, ó, a gente precisa colocar uma crasezinha aqui, que ficou faltando, tá? Nesse caso, nós temos aqui o verbo transitivo indireto, porque é aquele que precisa de uma preposição. Então, nós destacamos as preposições e o complemento é um objeto indireto. Nossa, professora, mas e aí? E aí que nós temos os verbos bitransitivos, que são aqueles que têm os dois. Eles têm bi, né? Significa dois. Então, ó, eles têm objeto direto e indireto. E aí um vai ter preposição e o outro não. Então, ó, ensinar. Ensinei a lição ao aluno. Ensinei o quê? A lição, objeto direto. Ensinei a quem? Ao aluno. Aqui precisou da preposição, tá vendo? Aqui eu tenho um objeto indireto. O professor ensinou o quê? A técnica. A quem? Ao aprendiz. Então, ó, objeto direto, objeto indireto, objeto direto, objeto indireto. Quando isso acontece, esse verbo vai ser chamado de VTDI. Verbo transitivo direto e indireto, tá vendo? Porque ele tem as duas coisas. Ofereceu flores. Ofereceu o quê? Flores. A quem? A namorada. Objeto direto e objeto indireto. Luffy ofereceu o quê? Seu apoio. A quem? A tripulação. Objeto indireto e objeto direto. Nós temos os dois aqui. Mandou. Mandou o quê? Um recado. A quem? Ao chefe. Preposição aqui bonitinha. Nós temos um objeto direto e um objeto indireto. E aí, de novo, nós temos um VTDI, que é um verbo transitivo direto e indireto. Naruto mandou o quê? Um aviso. A quem? Ao vilarejo. De novo, ó, objeto direto e objeto indireto. Conte a história ao amigo. Conte o quê? A história. A quem? Ao amigo. Midoriya contou o plano ao Bakugo. Contou o quê? O plano. A quem? Ao Bakugo. E aí as preposições ao, a, com crase. Expliquei o problema à equipe. Expliquei o quê? O problema. Expliquei a quem? A equipe. Aqui eu tenho um objeto indireto por causa da preposição. Eleven explicou a situação. A quem? Ao grupo de amigos. Objeto direto e indireto. Entreguei. Entreguei o quê? O documento. A quem? Ao gerente. Objeto direto e aqui um objeto indireto. E de novo, né, VTDI. Todos esses verbinhos são VTDI, verbos transitivos direto e indireto. Sazuki entregou a espada. Objeto direto. Entregou o quê? Opa! Correu aqui, hein? Objeto direto. Entregou a quem? Ao líder da vila. Eu tenho a preposição objeto indireto. Eita, que eu acho que com essa revisão aqui ninguém mais erra objeto direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto. Então, nessa aula, nós relembramos o que é um verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo e vimos como é que a gente identifica aí esse complemento, quando é que o verbo exige uma preposição no seu complemento. Então, vou terminando a minha aula por aqui. Até a nossa próxima aula.